Graça e paz, igreja. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Pode acender as luzes. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. E vamos começar por Efésios 2. Abre a sua Bíblia. Quem abriu, diga amém. Efésios 2 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. Deus, obrigada pelo teu infinito amor. Obrigada, Jesus, por ter olhado para nós e por ter nos escolhido, por ter guardado as nossas vidas e ter pago um alto preço através do teu sangue por mim e pelos meus irmãos. Que o Senhor fique aqui, Deus, e se faça presente nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite. Cale as nossas mentes, Deus, e abra a nossa mente para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Bom, nós geralmente começamos pelo tema, não é? E nessa noite, o tema dessa noite é uma história de amor, né? Não sei se tem alguma coisa aqui, mas o tema é uma história de amor. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma história de amor. Uma história de amor que um dia me alcançou e uma história de amor que talvez você nunca ouviu ou talvez você se esqueceu. Abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino
jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Agora, não muito longe, Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida. Por ser José seu marido um homem justo e não querer expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é sobre essa história de amor que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Essa história de amor que, se você é a primeira vez que está aqui, talvez você nunca tenha escutado. Talvez você nunca tenha conhecido, ou se você acabou de chegar por aqui, talvez você nunca ouviu mesmo. Ou talvez você só se esqueceu. Entrou no automático, na rotina, no dia a dia e nem lembra mais dessa história de amor. Essa história tão grande. E esse filho que foi dado a Maria, na verdade, os tópicos, esse primeiro que eu compartilhei com vocês, é a promessa da vinda de Jesus. E essa promessa existiu uma missão, que é o tópico 2, a missão do filho. Acredito que a maioria aqui já tenha ouvido João 3,16, que diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. É isso. Se nós crermos, nós não vamos perecer, mas nós vamos ter a vida. E isso faz parte dessa história de amor. Ele não veio simplesmente porque uma jovem ia ficar grávida sem ter relação sexual em santidade. Ele veio porque existia uma missão. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para que eu e você fôssemos salvos. Ele veio para que eu e você um dia pudéssemos viver na glória. Hoje nós estamos aqui nesse mundo que a falta de amor, a tristeza, a morte, a dor, mas não é isso que Ele nos promete. Ele nos promete algo muito melhor do que isso. Jesus, Ele aceitou a morrer numa cruz por mim e por você. E nós vamos chegar lá nessa parte da história. Ele aceitou vir para este mundo. Ele aceitou estar aqui. Ele nasceu. Ele viveu como eu e você. Ele foi rejeitado assim que ele chegou. A palavra diz que o mundo não o reconheceu. Ele estava aqui, mas ele não foi reconhecido pelos seus. Ele foi rejeitado. Ele foi traído. Ele também foi traído pelos seus. Ele foi julgado. Ele foi enganado. Ele foi preso. E ele foi morto. Por amor. Por amor por mim e por você. Será que agora você já está conseguindo entender um pouquinho mais essa história de amor? Você já consegue sentir um pouco mais esse amor? Esse amor de alguém que tinha tudo e aceitou estar aqui por causa de mim e de você. Ele aceitou largar tudo, ele aceitou sair de lá do lado do Pai e vir para essa terra para sofrer, para ser traído, para ser maltratado. Por amor. Simplesmente por amor. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós
aquele que não tinha pecado, para que nele nós tivéssemos a justiça de Deus. Ele aceitou vir para esse mundo terrível, cheio de pecado. E essa parte da história, ela vai nos levar para a cruz. Só que, desde quando Deus nos fez, Ele nunca nos deixou sozinhos. E aí o maior receio dos discípulos na época que viviam com Jesus era de ficar sozinhos. E Ele diz assim: eu nunca vos deixarei só. Abram aí em João 14. Tá tudo perto, hein, gente? João 14, versículo 18. Jesus aqui, ele promete o Consolador. Versículo 18 do capítulo 14. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ele foi, ele voltará, mas em momento algum ele nos deixa sozinhos. Jesus, ele não está mais no nosso meio. Ele já passou por essa terra. Ele já cumpriu o que ele tinha de cumprir aqui. Mas antes dele ir, ele deixou o Espírito Santo, para que nós nunca nos sentíssemos só. Então, se hoje você tem esse sentimento dentro do seu coração, não deixe isso ficar aí. Não deixe, porque isso não faz parte da história de amor que Deus escreveu para você. Estar sozinho, se sentir só, se sentir abandonado, não faz parte do amor de Deus pela sua vida. Porque o Senhor não te escolheu para te deixar só. Versículo 26 desse mesmo capítulo diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas eu volto para vocês. E se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o meu Pai, pois o meu Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço o que o meu Pai me ordenou. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Isso está no versículo 24. Nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos aqui agora falando sobre uma história de amor. E essa história de amor, ela também tem o lado daquele que é amado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas aqui a palavra também diz que aquele que não ama é aquele que não obedece à sua palavra. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. É muito fácil viver nesse círculo desse amor. É muito fácil viver esse amor. E talvez você possa pensar aí agora: como? Eu não sei o que eu faço, é muito difícil, a Bíblia é muito complexa, às vezes eu não entendo, é tanta coisa. Mas sabe, o Espírito Santo, aquele que ficou, a Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos lembrará de todas as coisas. E viver esse amor é fácil, porque Ele nos amou primeiro. E aí, diante disso, eu quero perguntar para você: você sabe quem você é para Cristo? Ele criou os céus e a terra, Ele criou esse mundo, Ele criou eu e você.
Ele mandou o Filho dele por amor a mim e a você, para que fôssemos salvos. Você sabe por que Ele te criou? Você já perguntou alguma vez para Deus? E dessa mesma maneira eu quero te fazer uma segunda pergunta. Porque essa pergunta talvez é para você que acabou de chegar, acabou de conhecer a Cristo. Quem você é para Deus? Às vezes você não sabe, eu te desafio a perguntar. Mas você que já está aqui há muito tempo, você se lembra de quem você é para Deus? Você sabe por que Deus te fez? Você se lembra por que Deus te criou no ventre da tua mãe? Por que você respira hoje, mesmo sem adorá-lo quando você levanta? Você se lembra das promessas de Deus para a sua vida? Isso faz parte da história de amor. Ele não te fez por acaso, não foi sem querer. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma história de amor. Jesus, ele pagou um alto preço, mas um preço muito grande por mim e por você. Você sabe por que você está aqui? Romanos 8, versículo 31. O que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos... É isso. É tudo por amor. Você consegue entender que tudo é envolvido nesse amor? Essa é a história de amor que eu quero compartilhar com vocês. Mas ela ainda não acabou. Nós estamos no meio dessa parte. Jesus, ele veio, ele tinha uma missão, ele deixou um consolador. E esse consolador, ele foi deixado um pouco antes de um momento muito difícil. Quem é que sabe? Se arrisca. Qual foi o momento mais difícil? Mas é o momento que mais... Obrigado, glória a Deus. A cruz. É o mais difícil, mas para nós é o que nos salva. Jesus se sentiu só naquele momento. Em momento nenhum ele teve esse sentimento. Mas naquele momento ele se sentiu 100% carne, homem. Ele cita da cruz: Pai, por que me abandonastes? E isso faz parte da história de amor. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 27. Talvez até aqui, como cristão, você nunca tenha lido esse texto. Você só tenha ouvido falar. Mas nessa noite eu quero ler com você. E quero que você preste muita atenção. Se até aqui você não conseguiu se concentrar, que em nome de Jesus, você preste muita atenção. Mateus 27. A partir do versículo 11 nós vamos ler. Jesus aqui está diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?
Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era de costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que estava ali: qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Versículo 20. Mas os chefes do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estavam se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caía sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Uma pausa aqui. Diante de todo esse cenário, havia uma multidão. Você conseguiu acompanhar comigo? Muitas pessoas. E todos, a Bíblia diz que todos gritaram: crucifica-o. Pilatos já sabia que aquilo aconteceu por inveja. Ele sabia que aquele sangue era de um homem inocente. E sabe por que isso aconteceu? Sabe por que Jesus se submeteu a isso? Quem sabe? Por amor. Versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara. Batiam-lhe com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas e levaram-o para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. O forçaram a carregar a sua cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se beber. Depois de o crucificarem, dividiram-se as roupas dele, tirando sorte. Sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de se salvar a si mesmo. É o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. E igualmente insultavam os ladrões que estavam ali com ele. Isso foi um pouco do que Jesus passou. Porque aqui lendo a gente não consegue ter tamanha dimensão. Mas ele foi insultado,
Ele foi colocado uma coroa de espinhos sobre ele. Ele foi maltratado. Ele foi ferido. Ele foi amaldiçoado. Por amor a mim e a você. Essa história de amor não é só Deus entregou o seu mundo, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. É muito fácil quando a gente lê essa passagem. É muito fácil a gente sentir esse amor. Mas ele passou por tudo isso para que nós pudéssemos sentir esse amor. O amor de Jesus, ele é grande, ele é muito grande. Mas foi por um alto preço. O que você tem feito por ele? Como está a sua vida diante do Senhor? Sabe, como eu compartilhei aqui, como são as suas manhãs? Você acorda e você se lembra que você respira porque ele morreu por você? Quando você acorda, a sua rotina, o seu dia te engole. Os seus afazeres, eles são muito mais importantes do que a tua presença com Deus? Ou você acorda e fala com Ele primeiro, porque é por Ele que você está respirando. Porque é por causa dEle que você tem fôlego de vida. Porque é por causa dEle que você consegue ficar em pé. É por causa dEle que você não está num hospital, deitado numa cama. É por amor. É por amor que você vive e tem a escolha de não estar em uma vida de pecado. E tem a escolha de não estar predestinado ao inferno. Você tem a certeza da sua salvação por esse amor. Sabe por quê? Porque senão o nosso destino seria o inferno. Mas você foi escolhido para estar aqui essa noite. Você foi escolhido por Ele para viver esse amor. Ele se entregou nessa cruz. Ele passou por tudo isso por amor a mim e a você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Você já sabe quem você é em Deus? Você já conseguiu se lembrar do que Ele te chamou para ser e fazer? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Esse capítulo, ele nos ensina sobre os dons, mas a cada um é dado algo. A uns os ministérios, a outras coisas, e quem escolhe é o Senhor. Só que o versículo 31 tem uma parte muito interessante que eu quero que vocês reflitam. Que diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Deus, Ele nos dá, mas é nossa obrigação buscar os melhores dons. O que você tem feito para Ele? A palavra diz que os dons, eles não mudam. Aquilo que o Senhor nos deu, Ele nos criou com dons e talentos. E nós fazemos parte de um corpo. Você já sabe quem você é? A palavra, ela fala sobre
sermos parte de um corpo, sermos pertencentes a um corpo, e cita o corpo humano como referência para isso. É a mão, os pés, as pernas, os dedos. E sabe, irmãos, se hoje você não está no ministério e onde Deus te chamou para estar, o corpo está sofrendo. Se eu estiver sem um dedo, vai me fazer falta. Pode parecer que não, mas vai. Se eu estiver sem um braço, se eu estiver sem um dos dedos do meu pé, eu perco o equilíbrio. É difícil de andar. Os dedos do pé podem parecer tão sutis. O que falta faz? Tira o seu equilíbrio. Nunca pense que você não tem valor. Nunca pense que você não faz parte, que o que você faz no corpo não faz diferença. Os que parecem ter menos valor são os mais importantes. Alguns dos nossos órgãos, às vezes a gente nem sabe que ele existe dentro do nosso corpo. A gente não sabe nem o nome, mas ele tem um valor. E se o inimigo te enganou em relação a isso, que você pare de aceitar. Pare de viver sem fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu já compartilhei com alguns que nós precisamos entender sim, que existem estações nas nossas vidas. Tem até um louvor que fala sobre as estações, que as estações mudaram, mas Deus continua sendo o mesmo. Por um tempo na minha vida eu fiz parte do ministério de teatro. Por um tempo na minha vida eu fui do infantil, depois eu saí e hoje eu estou de novo. As estações elas mudam, mas Deus é o mesmo. O Deus que te deu o dom, que te deu um talento, Ele é o mesmo. E eu tenho certeza de uma coisa, o que Ele não quer te ver parado. Ele não te fez para isso. Jesus não pagou um alto preço na cruz para que você ficasse parado. Ele pagou um alto preço na cruz para que você compartilhe dessa mensagem, para que você conte dela para outros, para que você alcance outros, para que você fale do amor dele para outros. Porque se alguém um dia não tivesse te falado desse amor, você iria para o inferno. Você não estaria aqui. Você não teria o prazer de acordar e ter a certeza de que o Pai te ama. Entregou o Filho dele por amor. Simplesmente por amor. Terceiro e último tópico. Ele ressuscitou e voltará. Ele enfrentou essa cruz. Ele morreu na cruz. Ele se sentiu só. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele vive porque ele está com o Pai. E ele voltará. Abra a Bíblia de vocês em 2 Pedro. Estamos quase terminando. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, deliberadamente, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído.
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem e são reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Essa é uma história de amor. Ele veio, Ele viveu aqui, Ele se entregou por mim e por você, Ele morreu em uma cruz, Ele foi e deixou o Espírito Santo, Ele disse que nós nunca estaríamos sozinhos, Ele ressuscitou e Ele voltará. Você se alegra com isso? Jesus voltará! E é por causa de mim e de você que Ele vai voltar. É por amor a mim e a você que Jesus voltará. Sem amor, nada vale. Sem amor, nada adianta. Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. Pode subir o louvor. Acho que eles estavam pensando. Esse amor foi por causa de mim e de você. Primeira Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como pranto que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses.
não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O versículo 13 diz: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... Sabe, irmãos, eu perguntei quem você é em Cristo. Se você já sabe por que Ele te chamou. Mas eu não podia deixar de compartilhar isso com você. Eu não sei em qual ministério você atua hoje. Eu não sei o que você faz, se você não faz, se você está parado. Se não tiver amor, não vale nada. A palavra fala que a nossa fé sem obras é morta. E talvez você pense que o seu ministério são as suas obras. E está tudo bem. Só que se não tiver amor, não está valendo nada. Porque Deus, Ele é amor. Nós somos movidos por Cristo em amor. E se não tem esse amor, Ele é amor. Como que nós, nascidos de Deus, cordeiros com Cristo, não vamos ter esse amor? Por que então seríamos diferentes? Por que então seríamos diferentes do mundo? Sem amor, nada vale. Nada adianta. Nada, nada, nada. E diante dessa palavra de amor, eu não sei se tem aqui hoje nessa noite que nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus é esse aqui que nós contamos a história dele. Pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Se fez homem, se fez carne, se despiu da glória que ele tinha com o Pai, por amor a mim e a você. Tem muitos rostos conhecidos aqui, mas tem alguns que eu nunca vi. Eu não sei se talvez você nunca aceitou Jesus. Amando, o que é aceitar Jesus? É reconhecer que esse amor foi por você. É entender que esse preço pago foi para que você vivesse, para que você tivesse vida, para que hoje você pudesse estar aqui vivo, respirando. E se você nunca fez essa oração de aceitar Jesus, eu gostaria de te convidar para vir até aqui à frente e fazer essa oração pela primeira vez hoje. Se você já fez, tudo bem, mas se você nunca fez, o convite está feito. Eu jamais poderia falar desse amor sem te convidar para ser participante dele. Amém? Mas esse amor, ele também é para nós. Para nós que fomos escolhidos, para nós que o Senhor separou, para nós que o Senhor olhou e disse: filho, eu vou mandar alguém para falar desse meu amor para você. E você vai conhecer esse meu amor. E você vai viver nele todos os dias, dia após dia. E se você entendeu que você esqueceu deste amor, que você está longe da realidade de estar vivendo nesse amor com Cristo, vem aqui à frente. Se reconcilie com o Pai nessa noite. Não tenha vergonha. Só tenha humildade de reconhecer esse amor. Só tenha a humildade de entender que nas suas manhãs você não lembra dele primeiro. Só tenha a humildade de reconhecer que você não passa mais tempo com ele. Você já não ora mais como você orou quando você se converteu. Você está muito longe do que foi o seu primeiro amor. E se você quer voltar para ele, vem aqui na frente. Mas só se você quiser. Se não, tá tudo bem. Curve as suas cabeças, nós vamos orar.
Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor olhou para nós e entregou o seu único filho, por amor a nós. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos levar de volta a viver o que um dia nós vivemos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos diminua novamente. Espírito Santo de Deus, que nós possamos te adorar como crianças, que nós possamos estar na tua presença, Jesus, como um dia nós estivemos. Deus, que o amadurecer não seja nos distanciar da tua presença, que o crescer não seja andarmos sem a tua presença. Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações, som do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, e que nós possamos reconhecer a tua história de amor por nós. Eu quero te convidar a adorá-lo agora, a louvá-lo agora nessa noite, e de fato dizer que você o ama, reconhecer que Ele te ama. Declare esse louvor agora.